O Evangelho de hoje nos ajuda a fazer um caminho espiritual, um caminho interior. E gostaria de partilhar com vocês 3 vias que pode ajudar a cada um de nós a colocar esse Evangelho na nosso cotidiano, naquilo que nós somos chamados a viver e a buscar todos os dias. Primeiro ponto do Evangelho, vou chamar, como diz, grandes místicos da igreja, e cito aqui Santo Inácio de Loyola, as 3 vias que ele coloca nos exercícios espirituais, que ele escreveu, a via purgativa. E qual é a via purgativa de Bartimeu no Evangelho? Nos primeiros versículos do Evangelho de hoje vai dizer assim: Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo. Aqui a via purgativa. No tempo de Jesus, alguém que tinha uma doença física era excluída da convivência normal. Era considerado impuro. Estava sempre à margem, fora. Ninguém dava oportunidade para ele. Então ele, cego e mendigo, era a condição dele. Então, por ser cego, ele vivia essa purgação. Ele tinha que fazer o quê? Não fazer mais parte do convívio. E o evangelista fala, Timeu, ele tinha uma família. Até o convívio familiar, ele não tinha mais. Então, o ser cego, não enxergar mais, possibilitava ele o quê? Colocava ele em qual situação? Mendigo. Era o momento então de purificar. Já que você não é sadio, sai fora, sai de perto. Mas aí, a vida desse homem começa a iluminar, via iluminativa. Quando começa a iluminar a vida de Bartimeu? Quando Jesus começa a se aproximar dele. Quando Jesus passa por este caminho. Aquela cegueira já começa a ganhar espaço, a perder espaço, e a luz começa a prevalecer na vida deste homem. O Evangelho continua, via iluminativa, prestem atenção. Quando ouviu dizer, então o ouvido dele é muito aguçado, já que era cego, então o ouvir dele era mais aprimorado. Ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar. Algo no seu interior, Jesus, ouvi falar deste homem. Alguém que já passou por aqui falou dele. E ele começa a não ficar preocupado mais. Se vão reprimir ele, se vão chamar a atenção dele. Ele começa a gritar. Clamar por Jesus. Antes dele recuperar a visão física, esse homem já tinha uma experiência, uma visão muito mais aguçada, espiritual. E aqui nós percebemos Jesus que o atrai. Jesus atrai o coração desse homem. E ele, não independente da situação que ele estava, mendigo, não tinha nem voz nem vez, ele não se importou com a multidão, ele começou a gritar. Mesmo que alguém apontasse o dedo para ele, falasse para ele calar a boca, fica quieto, não perturba o mestre, ele não se importou com isso. E começou a gritar por Jesus. Fala aqui no Evangelho, muitos o repreendiam, mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava.
via iluminativa. Começa a iluminar a vida interior deste homem. E somente Jesus pode iluminar a nossa vida. Somente Jesus, para nos curar da nossa cegueira espiritual. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram. Daí muda. Daí muda. Aqueles que o reprimiam, mandou calar a boca. Ah, não, o mestre está te chamando. Vai lá, coragem. E aí começa o quê? O casamento espiritual, o matrimônio espiritual. Um coração para coração. Jesus chama, o noivo chama a esposa. Vem, eu quero te curar. E daí todo mundo, coragem, o noivo está chamando, o mestre está chamando. E ele vai, jogou o manto, jogou aquilo que o prendia, ficou totalmente despido, totalmente entregue a Jesus. Para essa união espiritual, esse matrimônio espiritual, que vai dizer os grandes místicos, a via unitiva, a via de união, eu com Jesus. E daí Jesus, o noivo, o que queres que eu faça? Ele responde, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho, via unitiva. Nada mais separou esse amor que ele tinha por Jesus. A via purgativa, a cegueira que colocou ele numa condição de mendigo. A via iluminativa, Jesus está passando. A esperança da minha cura. Porque eu já ouvi falar que esse Jesus curou tantos outros. E ele começa a gritar. Tudo aquilo que impedia ele, humanamente, as pessoas que o impediam, que o excluíam, ele ultrapassa qualquer coisa que impede ele para encontrar quem? Jesus. Porque ele tinha certeza no seu coração que somente Jesus pode curá-lo. E na nossa vida espiritual, o que tem a ver isso aqui tudo? Tudo a ver. Esse ciclo via purgativa, iluminativa, unitiva, é constante na nossa vida espiritual. E vai ser até o caixão. Vamos ter momento de purgativo, que queremos desanimar, queremos chutar o balde, parece que não tem mais jeito. Até mesmo nós que já estamos há um tempo na caminhada, perseverando na via purgativa, entramos na via iluminativa, onde temos a certeza que Jesus está passando, que Jesus está próximo, e que eu vou pedir para Ele, na fé, no dom, que ilumina todo o meu ser, e vou me lançar a Jesus. Ao me lançar a Jesus, eu vou me unir a Ele. Vou me unir a Ele. E vou continuar perseverante no seu caminho. É o final do Evangelho. Ele curado, seguiu Jesus pelo caminho. E quantas maravilhas o Senhor já realizou na nossa vida, não por mérito nosso, mas por pura graça dele e amor dele para conosco.
E mesmo assim, nós não queremos nos unir a Ele. Queremos ficar na cegueira. Quantos de nós não passamos por isso? Talvez até todos os dias. Todos os dias. E talvez na nossa vida, de manhã, vamos passar pela via purgativa, à tarde iluminativa, à noite unitiva. Mas talvez não. Talvez vai ser o dia inteiro só de purgativa. Talvez no outro dia, iluminativa. E talvez lá só na beira da morte, a unitiva. Mas o Senhor quer essa união quando? Hoje, agora. Ele quer se unir a nós agora. Basta a nossa colaboração, basta a nossa coragem, como a de Bartimeu, de ultrapassar todas as barreiras que nos impedem de chegar a Cristo. E a maioria dessas barreiras é nós que colocamos. É nós que colocamos. Não fique olhando para o vizinho, para a vizinha, para fulano, para cicrano. Não. Somos nós mesmos que colocamos a maioria dessas barreiras que impede essa união com Jesus. Então peçamos ao Senhor essa graça. Peçamos ao Senhor essa graça de unir cada vez mais a Ele. Independente do que tivemos que passar. Mas estamos aqui para nos unirmos cada vez mais ao Senhor. E o Senhor quer isso de nós. O Senhor quer nos curar. Ele quer perguntar para nós, o que você quer que eu faça por você? Mas nós não respondemos a pergunta. Todos os dias escutamos essa pergunta. Mas Jesus não escuta a resposta. Porque ficamos calados. Ficamos acomodados. Não saímos de nós mesmos. E ficamos presos nas coisas deste mundo. Padre, mas é tão difícil. Exatamente, é difícil. Como foi difícil para Bartimeu. Como foi difícil para Bartimeu. Ele teve que ultrapassar toda a ideologia ali da sua época. Toda a questão política, social que tinha ali imposta a ele, por ele ser cego. Por ele ter um problema físico. Mas ele deixou essa condição de mendigo, de ficar sempre fora, para se unir a quem? A Jesus. A Jesus. Não se unir ao imperador da época, ao governador da época, às pessoas queridas ali daquela cidade. Não. Se unir somente a Jesus. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Peçamos essa graça, irmãos. Peçamos essa graça. E temos um auxílio valiosíssimo de Nossa Senhora. Temos o auxílio valiosíssimo de Nossa Senhora, que nos ajuda a sair de nós mesmos. Pois ela é mãe. Ela é mãe e auxilia cada um de nós, seus filhos. Auxilia. Mas muitas vezes não sabemos o que Nossa Senhora nos auxilia, por quê? Estamos afastados dela. Não queremos o amor, o carinho, o colo de mãe. E procuramos em tantos outros lugares. Esquecemos de nos aproximar de Nossa Senhora. E Nossa Senhora vai nos levar a quem? A Jesus. A Jesus. Que Nossa Senhora possa, e que ela encontre em nós também esse espaço de poder trabalhar em cada um de nós. Com a sua graça, ela que é cheia da graça. Mas para recebermos essa cachoeira de graças que vem de Maria, temos que estar abertos. Temos que estar abertos. Mas infelizmente, nós somos os primeiros a impedir que a graça entre em nós, colocando tantas outras coisas
no lugar daquilo que é a vontade de Deus. Que a Virgem Maria interceda por nós e que o Senhor, no dia de hoje, realize as maravilhas que Ele quer realizar no nosso interior, para sairmos da cegueira e cada vez mais enxergando Jesus como nosso principal caminho, nós possamos buscar o céu, buscar a eternidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,